Olá, muito boa noite para você. Hoje é dia 3 de junho de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha em instantes aqui com a gente a primeira sessão deste mês no Tribunal Superior Eleitoral, sessão com 6 processos previstos. E quem nos faz companhia na noite dessa terça-feira é a advogada Valéria Paes Landim. Tudo bem, doutora Valéria? Bem-vinda de volta. Tudo bem, Paulo. Obrigada. Vamos para a pauta? Vamos. Bom, são 6 itens, como eu disse há pouco, com destaque para os casos de propaganda eleitoral antecipada e também de prestação de contas de campanha. Os 2 primeiros processos são casos de prestação de contas de candidatos a deputado. O item 1, com origem em São Luís, no Maranhão, é o recurso de Rafael Avelar de Carvalho Nunes, os detalhes aí na tela para você, contra a decisão que desaprovou as contas dele nas eleições para deputado federal em 2022. Resultado, ele foi condenado a ressarcir o Tesouro Nacional em R$ 62.801,55. Bom, essa é a decisão do TRE. Aqui no TSE, o então candidato tenta reverter a condenação. É isso? Doutora Valéria, explica aqui para a gente, por favor. Exatamente. Existe uma preocupação neste processo e, mais uma vez, voltando a falar sobre a importância do reconhecimento das contas e do dinheiro público em campanhas eleitorais. Desde sempre nós costumamos dizer que o dinheiro público, ou seja, aquele que é aportado no Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele é um dinheiro que ele precisa ter um rastreamento oficial, saber de onde vem, para onde vai e como esses gastos são feitos. No caso do deputado, as contas foram consideradas prestadas, contudo desaprovadas. E o que significa isso? Significa que o deputado apresentou as contas dentro do prazo, contudo, esse material, esses documentos não foram suficientes para dizer que as contas estavam ok. Então, nesse caso, existem algumas irregularidades que elas são consideradas graves ou gravíssimas. E como, por exemplo, está colocado aqui nesse processo, existem questionamentos aqui sobre os valores de contratação, sobre o jingle de campanha, existe questionamento sobre o valor dos gastos com publicidade e marketing na campanha eleitoral e além de outras situações que não foram rastreadas, mas que foram rastreadas, foram investidas, mas que não identificaram para quem foi o beneficiário desses valores. Então, considerado como uma irregularidade grave, e aqui, Paulo, há da gente fazer também uma observação. Essas etapas de prestações de contas, elas passam por momentos específicos. Quando o candidato apresenta essas contas, ele é chamado, quando é elaborado um relatório preliminar, ele é chamado para se manifestar sobre esse relatório preliminar de contas, ou seja, o segmento técnico, o órgão técnico do tribunal, ele vai dizer de que forma o que tem naquele momento se apresenta adequado ou não para as contas. E aí esse candidato, essa candidata, tem a oportunidade de fazer algum tipo de aditivo, fazer alguma correção ou de alguma forma justificar o porquê de algumas observações ou questionamentos que estão sendo feitos pelo órgão técnico. E aí, nesse caso, é devolvido. E aí o Ministério Público se manifesta e depois, consequentemente, o relator do processo, o relator da prestação de contas, ele vai se manifestar pela aprovação ou pela desaprovação de contas quando as contas são prestadas. Então, isso é uma etapa importante que é preciso se dar atenção. Então, não é uma prestação de qualquer jeito, que só faz uma vez. E, mais uma vez, voltando ao que eu mencionei no início da minha fala, exatamente pela importância que é dada aos recursos públicos que são investidos para financiar a democracia do nosso país. Em 2 pontos importantes aí, né, doutora Valéria? Esses 2 pontos que você ressaltou, né? É dinheiro público, é dinheiro de todos nós, é importante, a gente tem que ter cuidado com esse dinheiro público. Em segundo ponto, a prestação não é algo para inglês ver, não, né? É um processo rigoroso, você já me explicou isso aqui mais de uma vez. É uma área técnica do tribunal que cuida disso, até ir para o plenário, para os ministros. O processo é rigoroso e você também já contou aqui para a gente que é
ponto a ponto, né? Tem que pegar Exatamente. nota fiscal, tem que comprovar que aquele dinheiro ali foi de fato utilizado, né? Exatamente. E nesse processo tem um aspecto interessante que isso, para você, candidata ou candidato das eleições anteriores, advogados e advogadas que querem começar a atuar na área do direito eleitoral, é uma matéria muito importante que tem sido discutida nas ações de prestações de contas, é a parte dos gastos com pessoal. E para a população também é muito importante essa informação, porque às vezes nós achamos que aquelas pessoas que estão fazendo um bandeiraço, que estão fazendo panfletagem, que são pessoas que são chaves dentro de uma campanha eleitoral, como se aquelas pessoas estivessem ali e a Justiça Eleitoral não soubesse delas. Não, a Justiça Eleitoral sabe de cada uma delas que está na rua. A Justiça Eleitoral precisa ter o número exato e isso acontece por meio de contratos de prestação de serviço. E aí vem uma observação também importante. A Justiça Eleitoral ela se preocupa com a relação de trabalho em campanhas eleitorais, porque se não é uma prestação de contas via prestação de serviços e que não está amparado pela consolidação das leis trabalhistas, ou seja, a CLT, ali há um regimento diferenciado. Por quê? Porque se não há essa diferenciação entre o prestador de serviço e entre o funcionário de fato com carteira assinada, isso pode gerar dívidas futuras tanto para o candidato como para o partido no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, várias são essas discussões. Então, nesse caso específico, há um questionamento de que existia um número excessivo de pessoas trabalhando, mas que não houve o controle de quanto estava sendo investido, quantas pessoas receberam ou não. E, além disso, também a mensuração dos valores de mercado. Isso é interessante também, porque no passado já existiram campanhas eleitorais que tinham valores de serviço discrepantes. E nesse caso aqui, mais uma vez, como você mencionou, a Justiça Eleitoral se atenta para ponto por ponto do que é investido durante a campanha eleitoral para cada candidato e cada candidata. Nesse ponto, o então candidato, né, foi condenado a devolver para o Tesouro Nacional R$62 mil e aqui no TSE, daqui a pouco a gente acompanha ao vivo, ele tenta reverter essa condenação, não é isso? Exatamente. Ele tenta tirar de si essa punição, e isso é devido, e mais uma vez vale nós compreendermos e nos ambientarmos dentro do processo eleitoral quão especial e quão importante que ele é. Caso o parlamentar ou o político, o candidato, ele não esteja adequado com essas normas, ele responder no processo e se condenado for, ele tem que responder por esses atos. Então, nesse caso, ele foi condenado a responder e a devolver exatamente o montante em que dentro da prestação de conta dele não foram localizados, ou seja, o teto dele era de R$200 mil. Esses valores não encontrados e não identificados ou de formas desorganizadas que foram apresentados, no valor de R$62 mil, chegam aí perto dos 30% ou mais de 30% dos recursos recebidos. Então, veja que isso é uma quantidade muito grave, né? É um percentual muito alto de uma prestação de contas. E o que é importante destacar também nesse caso é que caso ele não reverta essa condenação, isso futuramente pode trazer um prejuízo maior para ele em outras campanhas eleitorais. Então, veja aqui os aspectos da justiça eleitoral, do processo eleitoral e do direito eleitoral em si, visa resguardar o eleitorado, visa resguardar o eleitor, não somente no momento daquela campanha, como no caso foi a campanha de 2022, mas também no caso de eleições futuras que nós vamos ter, especialmente no próximo ano, as eleições de 2026. Então, caso haja alguma situação que venha a punir esse candidato, com certeza, consequências futuras irão atingir o pedido de registro de candidatura dele. Aí esse item 1, portanto, aqui da noite, é o primeiro julgamento, né, em lista aqui do dia. Lista 1 do ministro Cássio Nunes Marques. Falando nisso, todos os casos aqui da noite são de julgamento em lista. Lembra pra gente, doutora Valéria, quando é que isso surgiu no TSE e qual que é o diferencial desse tipo de julgamento para os outros que a gente também está acostumado? No Brasil, nós temos uma característica muito particular sobre o volume de processos, sobre a movimentação jurisdicional que nós temos movimentado. São muitos processos em todas as esferas da justiça e, especialmente no caso da justiça eleitoral, nós podemos destacar o seguinte: são vários processos com matérias que discutem o mesmo tema. Então, a justiça eleitoral, assim como outros tribunais também,
conseguiram identificar ou criar esse mecanismo há mais de uma década, que é o julgamento ilícito. É uma estratégia para que os processos sejam julgados rapidamente, dentro de um tempo adequado, mas que as características desses processos são similares. Então, não são matérias de maior repercussão, que elas necessitam de maior embate ou construção de uma nova tese, né? Que nós temos bastante isso na Justiça Eleitoral. Isso é uma situação que é própria, é uma característica própria da Justiça Eleitoral. Mas quando há essa organização em listas, é exatamente para otimizar e avançar no tempo a prolação dessas decisões que visam, de alguma forma, trazer a resposta ou o impacto esperado para essas matérias que são levadas a julgamento. Além desse objetivo, né, de agilizar os julgamentos, há um ritual, né? Os ministros, os relatores distribuem os votos ali previamente, as listas são afixadas ali na porta do plenário, né, para que tudo seja transparente, para que todas as pessoas possam acompanhar também os julgamentos em lista, né? Exatamente. E além disso também a movimentação processual, o extrato processual, ele está disponível também no site do tribunal, lá na parte de consulta processual e também para nós advogados, obviamente, no PJE. E, nesse caso, não há de se dizer que os demais membros da corte, eles desconheçam a matéria, exatamente como você falou. Esses votos são distribuídos, há conhecimento prévio da matéria e há consenso no sentido de que ali não precisa se enveredar maiores esforços para debater aquele tema. Então, é exatamente por isso e é exatamente assim que objetiva conseguir uma resposta rápida das decisões e dos processos que chegam a cada dia, que se avolumam a cada momento aqui na Justiça Eleitoral. Ok, vamos seguir. No item 1, a gente já falou aqui, prestação de contas. O segundo processo de hoje, também do ministro Nunes Marques, é outra análise sobre prestação de contas. Nesse caso, o recurso é de Luiz Antônio Lourenço de Farias. Ele foi eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Norte em 2022 e também teve as contas reprovadas. O que a Justiça Eleitoral entendeu, doutora Valéria, e também o que ele tenta aqui no TSE? Ele tenta também, assim como o primeiro candidato, como o primeiro recorrente, é interessante porque o primeiro candidato da pauta, a primeira parte, ele era um candidato a deputado federal e nesse agora nós temos um estadual de Natal. Então, ele tenta aqui também essa reversão da decisão, que no sentido, ele falta a comprovação também, mais uma vez aqui mencionando, é o segundo processo, que ele falta a comprovação da prestação de serviço de militância, né? E poucas pessoas falam, Paulo, eu costumo, nas minhas aulas e nos cursos que eu ministro, eu costumo mencionar a importância de se dar a esse grupo que é o serviço de atuação. E eu costumo dizer também que uma campanha eleitoral de um candidato ou de uma candidata, ela é uma empresa, ela funciona como uma empresa. E a militância, ela está ali no segmento exatamente de engajamento entre o candidato e entre a população. Porque se nós pararmos para pensar numa candidatura, ela começa sendo um CNPJ, então ela já está aí como uma pessoa jurídica. Ela tem o setor de contas, que é o que nós já falamos anteriormente no outro processo. Ela tem o setor de publicidade e marketing. E ela tem o pessoal operacional, que vamos dizer assim, é o coração da campanha, que é a militância. Então, às vezes a gente pensa que essa movimentação, que essa mobilização ou a ausência dessa estruturação, ou não ter uma militância, seja ela paga ou seja voluntária, porque há possibilidade sim da prestação de serviços voluntários no que diz respeito à militância, que as pessoas às vezes costumam achar que esse ponto, que esse núcleo da campanha, ele não é importante. Sim, ele é indispensável. Eu vou dar um exemplo aqui, um estado como o Rio de Janeiro. Um estado como o Rio de Janeiro, eu, Valéria, se transfiro o meu título eleitoral para lá e vou tentar disputar uma campanha, eu jamais saberia como subir no Morro da Maré, ou como militar, ou como conversar, engajar com as mães e com os jovens e adolescentes que voltam do Morro da Maré, ou outras regiões, ou Morro do Vidigal, ou Leblon, ou a Zona Sul, ou Zona Norte. Mas aí existem as militâncias, as lideranças. E essas lideranças são exatamente aquelas pessoas que conhecem absolutamente tudo sobre aquela região, sobre aquele lugar, sobre aquele candidato e as necessidades que são capazes de mobilizar e de fazer essa conexão entre o candidato e o eleitor.
E não somente isso, mas exatamente dar publicidade a essa candidatura. Então, veja que pouco se fala, mas quão importante é o trabalho e a presença da militância em campanhas eleitorais. A gente já falou aqui de 2 casos de prestação de contas, né? Contas que foram desaprovadas. Doutora Valéria, a gente vai ter também um caso ali, o último caso da pauta de hoje, que é de não prestação, né? Nesse é um caso diferente, as contas nem foram prestadas. 2 desaprovações e um caso de não prestação de contas. Parece estranho, né? Mas acontece, tanto é que vai ser julgado daqui a pouco ao vivo pelos ministros do TSE. Isso, são 2 categorias distintas de prestação de contas. É importante se compreender o seguinte: a Justiça Eleitoral ela determina um prazo, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral de prestações de contas e o próprio calendário eleitoral, eles determinam os prazos para que essas contas sejam apresentadas. É por isso a indispensabilidade e as resoluções e o próprio Código Eleitoral reconhece a importância de ter um advogado especializado nessa área e também um contador. Por quê? Porque você tem o prazo. Se o candidato ou a candidata não apresenta essas contas dentro do prazo, essas contas são consideradas não prestadas. Ele pode apresentar depois com a documentação toda certinha, mas ela vai ser considerada não prestada. Já as contas apresentadas, que foi o primeiro que nós comentamos, e que ela é considerada como reprovada, é porque ela traz graves situações, graves informações ou ausência de documentos que comprometem a regularidade dessas contas. No caso da não prestada, ela não vai nem apreciada. Então, isso é um erro que ele é crasso, é um erro que é possível de evitar numa campanha eleitoral, mas nesse caso, quando não há prestação de contas, é como se existisse o SPC e o Serasa da Justiça Eleitoral. Ele vai ficar inadimplente, sem quitação eleitoral. O que vai acontecer? Qualquer outra coisa futura que esse candidato precisar e que depender da quitação eleitoral, vamos supor, uma jovem candidata ou um jovem candidato que queira no futuro assumir um cargo público ou prestar um concurso, não vai ter a quitação da Justiça Eleitoral e aí é um caso em que você tem as consequências. Então, tudo foi pensado para trazer uma causa e efeito, uma pergunta e uma resposta para todos os aspectos que envolvem uma campanha eleitoral. Nesse caso de não prestação de contas, a pessoa também não pode alegar que não sabia, né? Eu acabei perdendo o prazo, eu não sabia, não estava bem informado. As regras estão lá, né? As regras estão lá, a campanha eleitoral, existe um trabalho fortíssimo de publicidade e divulgação da Justiça Eleitoral no sentido de manifestar, seja nos próprios TREs, né, nos Tribunais Regionais Eleitorais, seja também no Tribunal Superior Eleitoral. Então, não tem como se alegar o desconhecimento e a importância da prestação de contas, até porque os próprios partidos, os diretórios estaduais e nacionais, eles também informam. Mas aí vem uma outra questão que o candidato ou a candidata que quer se lançar em 2026 há de prestar atenção. Às vezes há uma contratação de profissionais que eles são para cuidar em nível nacional de todas as contas, e também, às vezes, de advogado, que é para cuidar do jurídico nacional. Então, mas o candidato e a candidata, ele tem a liberdade e ele tem direito, quando ele recebe o seu fundo de campanha, de contratar para ele, independente da estrutura nacional, um advogado e um contador. Então, aqui já deixo o meu recado para vocês que pretendem sair candidatos ou para os colegas, advogados e advogadas que conhecem quem vai se lançar no próximo ano, para deixar essa rápida mensagem, essa importante mensagem de que não embarquem numa campanha eleitoral sem a manifestação ou orientação de um profissional. Bom, o caso seguinte é diferente dos 2 primeiros, a gente já falou aqui que 2 casos de prestação de contas. Esse caso se refere às eleições do ano passado e não à votação de 2022 e discute conduta vedada a agente público. Em poucas palavras, é o recurso de Aloísio Miguel Rebonato, que é o atual prefeito de Macaúbas, na Bahia, e também de Jailton Cláudio Fagundes Guedes, que é o atual secretário de Meio Ambiente do município, contra a decisão que manteve a condenação de R$5.000 a cada um deles por conduta vedada a agente público. Começa explicando para a gente, doutora Valéria, que conduta vedada é essa?
além de todos os regramentos que o Código Eleitoral, que a própria Constituição Federal e a Lei Geral das Eleições já nos trazem em relação aos ilícitos, em relação às proibições no período eleitoral, nós temos esse instituto que são as condutas vedadas. O que são as condutas vedadas? Elas são exatamente situações que não são permitidas ao agente público no período de campanha. Um exemplo, vamos imaginar um município lá no meu estado do Piauí, vamos pensar aqui o município vamos imaginar Floriano. No município de Floriano existe um prefeito ou existe uma prefeita que ele já está no mandato e ele vai concorrer à reeleição. Quando esse candidato ou essa candidata vai concorrer à eleição e quando o calendário eleitoral se abre para a propaganda, esse agente público que está investido de poder público, que é um prefeito ou é uma prefeita, ele ou ela não pode se utilizar dos instrumentos institucionais para avançar ou para largar com vantagem avançada em relação aos demais candidatos. Porque, veja, de outras vezes já mencionei que é muito fácil você estar na máquina pública, você ter uma prefeitura e você usar de toda a estrutura, que é o seu dinheiro, que é o meu dinheiro, para sair na frente e ganhar dos demais candidatos. Ou seja, aquela discussão também da paridade ali, né? Ele vai ter uma vantagem que a outra pessoa que não está no cargo não teria. Exatamente. E isso é o que a Justiça Eleitoral, isso que o direito eleitoral, o direito constitucional visam resguardar nesse caso a igualdade de oportunidades, né? Isso, inclusive, é um fundamento que nós usamos bastante quando nós estamos elaborando alguma defesa ou alguma peça inicial em relação a esse tipo de matéria. Então, nesse caso específico de Macaúbas, lá na Bahia, nós temos um prefeito e nós temos um secretário de meio ambiente. O que eles fizeram? Eles usaram as redes, eles se utilizaram dos canais oficiais de comunicação da prefeitura para se autopromoverem, ou seja, é um caráter privado da publicação, porque as redes sociais, o site, outros canais oficiais, quando eu comecei a advogar no direito eleitoral, em campanhas eleitorais, tinha municípios no interior que eu chegava que tinham outdoors gigantes, querendo mencionar ou prestar contas de um trabalho da prefeitura, mas na verdade era uma autopromoção do candidato, do agente público. Né? Também não pode. Então, o que acontece nesse caso? O direito, sabiamente, o direito eleitoral entendeu o seguinte, olha, dentro desse prazo do calendário eleitoral de propaganda, você não pode utilizar os meios institucionais da prefeitura para promover a sua candidatura. Ou seja, aquele agente público, ele se descola da pessoa do candidato, embora ele esteja investido no mandato ainda, mas ele não pode usar daquela estrutura. E há uma informação que ela é bastante importante e há uma tese que se alega bastante, que é o seguinte, o prefeito ou o beneficiário, ele diz o seguinte, eu não sabia que fizeram propaganda por mim. E a legislação, ela é tão eficiente que ela diz o seguinte, você vai responder pelo ilícito, ainda que você não saiba que foi beneficiado. Então, quem agiu, quem concorreu e quem se beneficiou, que é o caso da discussão desse recurso, também vai responder, e aí uma individualização da responsabilidade de cada uma dessas pessoas que estão envolvidas. E é por isso que vem aí a multa de R$5.000, a multa, se for reiterada, de outros valores, e assim isso vai sendo classificado. Então, esse é um ponto bastante interessante, nós precisamos estar atentos e para o próximo ano, especialmente, observar se deputados estaduais, deputados federais ou governadores e senadores também se estão se utilizando dessa estrutura nas cidades, da comunicação institucional, por isso que existem as SECOMs, que são as Secretarias de Comunicação, porque elas cuidam especificamente da comunicação institucional do governo, dos estados e dos municípios. Então, é proibido esse tipo de atuação. Eu até falando sobre isso, né, de conduta vedada a agente público, um caso que já passou por aqui, a gente já discutiu, ele também é proibido, se utilizar ali da estrutura do poder público para fazer gravações ali dentro. Nesse caso concreto, a gente está falando ali de um uso de um site, né? Nesse outro caso foi a gravação de vídeos ali dentro da estrutura dos palácios, o que também é vedado pela legislação. É o mesmo raciocínio daquele que quem está fora não conseguiria fazer? Olha, é bem similar, Paulo, e posso dizer para você que já vi situações em que deu problema
com esse tipo de situação. Se valer, por exemplo, de um estado que ele é extremamente turístico e aproveitar da Secretaria de Turismo para gravar lá dentro com caráter privado de mensagem, né? Então, isso também, de alguma forma, ainda que sutil, ainda que de forma subliminar, aquilo não se manifeste como uma forma de uso abusivo ou de uso indevido da estrutura pública para se autopromover. Então, há de se ter cuidado com isso também. Ok, bom, a gente muda de processo e de assunto a partir de agora para falar de propaganda antecipada nos itens 4 e também 5 da pauta de hoje. Outros 2 casos da relatoria do ministro André Mendonça, assim como o anterior, isso que a gente acaba de falar. O item 4, com origem em Carnaíba, Pernambuco, discute uma condenação de R$5 mil por propaganda eleitoral antecipada negativa. Aqui são 2 problemas aqui identificados pela Justiça, doutora Valéria, propaganda antecipada e também negativa, é isso? Explica pra gente. Exatamente. Nós temos 2 situações que elas são bastante interessantes, Paulo, e veja como a importância do discurso ela é fundamental numa campanha eleitoral. Até porque é através do discurso que um candidato, que uma candidata vai convencer o seu eleitor. Então, mesmo que seja por meio de redes sociais, mesmo que seja por meio de um comício, que seja por meio de um evento, há uma preocupação com o discurso e com a verdade real do que se está dito nesse corre-corre, nessa corrida pelo voto de um eleitor ou de uma eleitora. Então, quando eu tenho uma propaganda que ela, ainda que esteja dentro do período, mas que ela vem promover palavras negativas, difamação, calúnia, palavras pejorativas e também fake news, a Justiça Eleitoral tem sabiamente e de forma bastante contundente se posicionado para coibir esse tipo de situação. Então, imagine que eu sou uma candidata, sou uma mulher, sou preta e durante uma campanha o meu adversário começa a me atacar com palavras racistas, começa a me atacar com palavras sexistas, de modo que isso, de alguma forma, possa prejudicar a minha imagem. Então, nesse caso, é resguardada ao candidato ou à candidata que assim se sinta ofendido ou que ainda seja dito uma inverdade ou uma mentira, vamos assim dizer, é assegurada a esse candidato, a essa candidata, que ajuize uma ação de modo que venha averiguar ou venha apurar esse tipo de atitude que coloca em desvantagem expressiva e que ofende um direito personalíssimo e um direito constitucional daquele candidato. Então, esses 2 casos vão versar sobre isso. E o mundo inteiro, ele se prepara hoje em dia, especialmente pelas características e pelos elementos da inteligência artificial, com a disseminação de fake news. Então, imagina que bomba atômica nós temos na mão quando você tem o uso da inteligência artificial e mais um discurso negativo ou um discurso mentiroso. Isso se cai na mão da população, se cai na mão, nós costumamos dizer, das tias do Zap, ou se cai na mão dos tios do Zap também, ou de adolescentes que não conseguem, ou de jovens eleitores que não conseguem fazer um filtro da verdade daquela informação, aqueles grupos podem ser levados a votar enganosamente por conta de uma mentira, por conta de uma palavra negativa ou por conta de discursos de ódios. E aqui também há de se destacar também essa questão do combate ao discurso de ódio, na incitação vamos dizer assim, do ataque, do mau cuidado, do ódio em relação ou entre candidatos, né? Então, essa é uma preocupação bastante contemporânea e que tende a piorar. E para tentar combater, né, esse uso disseminado de inteligência artificial, para regular, existe também uma determinação que se coloque lá claramente, né? Esse vídeo houve tratamento por inteligência artificial, isso tem que estar explícito ali na campanha, né? Cada vez mais vem sendo elaboradas normas ou vem sendo elaboradas situações que visam resguardar o eleitor e os demais candidatos, que muitas vezes nós temos candidatos que não fazem a menor ideia do que é o uso da inteligência artificial, né? E ultimamente nós temos visto aí no mercado mundial a quantidade de ferramentas que são capazes em realidade aumentada, em montagem, truncagem, que isso também já está previsto há muito tempo nas resoluções do Tribunal Eleitoral, resguardar essas pessoas de situações que venham a induzir ou viciar
esses eleitores, né? Então, eu acredito, inclusive, que as resoluções do próximo ano, que em breve vão começar a ser votadas ou começar a ser elaboradas, elas certamente vão aprofundar. Nós temos também essa discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a regulação das plataformas, das redes sociais, e eu acredito que isso vai fazer um casamento muito mais do que forte para que nas próximas eleições o eleitor ou a eleitora, o candidato ou a candidata, cada vez mais ou cada vez menos venha a cair em situações como essas, que facilmente até eu viria a cair numa situação dessa com uma propaganda de inteligência artificial. É impressionante hoje, né? É impressionante hoje que os vídeos são muito bem feitos, né? Muito bem produzidos, mas existe essa determinação de mostrar aí para o eleitor que isso é usado com a ajuda da inteligência artificial, porque se também não tiver isso escrito, a gente pode facilmente confundir, né? Qualquer um de nós pode facilmente confundir. Exatamente. E assim, nós temos várias situações interessantes que, inclusive, nós também, assim, além dessa parte da inteligência artificial, vamos dizer assim, de explícita, extremamente explícita, na campanha do ano passado nós tivemos uma modalidade, um fenômeno interessante, que foram os cortes, né? Então, e esses cortes, inclusive, que viralizam rapidamente, né? E que especialmente essa técnica ela foi disseminada após a campanha eleitoral do ano passado. Se você observar hoje no YouTube os canais, os vários canais, ou se você acessar o YouTube hoje, esses canais, desde a eleição do ano passado, da eleição de 24, eles começaram a se valer fortemente, em maior quantidade, dessa técnica chamada de cortes, ou são os shorts, né? Que é uma própria técnica que foi lançada pelo YouTube. Isso significa o quê? São vídeos curtinhos, né? Vamos lembrar para as pessoas, vídeos curtos. São vídeos grandes que, entre pessoas, entre colaboradores, esse vídeo cru, esse vídeo bruto, ele é entregue e se fazem pequenos recortes, pequenas peças do que há uma informação ali que você só quer dar ênfase a ela. Então, é como se eu quisesse me promover em relação a determinada frase. Né? Por exemplo, teve um discurso muito famoso no Piauí, no meio de um debate de uma candidata, que ela mencionou várias situações e ela era interrompida e que no meio do discurso ela falou assim, você quer me calar? E houve um corte especificamente dessa frase e esse corte viralizou, porque a intenção do corte é exatamente esse, viralizar e chegar no maior número de eleitores, maior número de pessoas que estão ali suscetíveis das plataformas digitais, né, nas redes digitais. Agora, a gente tem falado, para voltar aqui também no caso concreto, né, a gente tem falado de propaganda antecipada negativa. A gente falou bastante aqui de negativa, de mentira, de fake news, de uso de inteligência artificial. Você está explicando aqui para a gente, mas eu queria voltar nessa questão de propaganda antecipada também, doutora Valéria, que a gente tem uma data que é chave, que é 16 de agosto do ano da eleição, é isso? Sim. Esse aqui é a data-chave ali? Em geral mas o tribunal, se ele de alguma forma ou determinar, ele pode alterar essa data, a depender do que sejam os motivos para isso, mas em geral esse calendário é fixo e a partir daquela data, a partir deste dia de agosto, e isso foi uma mudança que foi também acontecendo ao longo dos anos, né? Porque as campanhas eleitorais, elas se tornaram menores, né? Quando eu comecei a advogar em campanha eleitoral, nós tínhamos 90 dias de campanha eleitoral. Era um suplício, era difícil, mas era bom. Mas hoje em dia... Hoje são 45, né? Hoje são 45 dias, né? Eu como advogada e como uma pessoa apaixonada por campanha eleitoral, posso dizer que, infelizmente, só são 45 dias. Mas acho que a maior parte agradece, hein? Sim, a maior parte agradece, né? Isso é verdade. Então, há de se respeitar essa data do calendário. E essa preocupação, ela é exatamente para isso, para que não haja, imagina, uma corrida de carros ou uma corrida de cavalos. Se eu tenho um cavalo que ele lança na frente dos demais, se não acontecer nenhum tipo de imprevisto, obviamente que ele vai ser o ganhador daquela aposta, daquela corrida, embora ele esteja ali nas mesmas condições dos demais. Agora, é claro, né, que a propaganda antecipada é proibida, a partir daí sim começa, né, a propaganda. Antes a gente tem a pré-campanha. O que a pessoa pode fazer na pré-campanha? O que é permitido fazer numa pré-campanha para que não seja aí caracterizado como propaganda antecipada? A pré-campanha foi uma oportunidade e foi também uma situação bastante feliz
que foi criada, né, antes do período da campanha, porque imagina, eu que sou uma pessoa desconhecida, vamos fazer mais um exemplo, mais uma vez. Imagina eu, Valéria Dias Paes Landim, quero me lançar candidata em 2026 à presidência da República. E você imagina o presidente Lula. Quem sou eu, em caráter nacional, diante da popularidade, diante da fama do presidente Lula, né? Então, se eu, Valéria, quero me lançar a candidata em 2026, o que eu posso fazer previamente? Eu posso realizar eventos, eu posso realizar coquetéis, eu posso realizar seminários, posso fazer reuniões em determinadas áreas e com vários conteúdos. Mas que dentro desse espaço, ainda que antes da campanha, eu não faça o pedido expresso de voto. Eu não posso dizer que já sou candidata em 2026, eu conto com o seu voto, conto com o seu apoio, o meu comitê de campanha está situado na avenida tal, na rua tal, passa lá para me apoiar. Isso não pode, por quê? Porque o candidato verdadeiro, ele só existe com o nascimento dele, que é o registro de candidatura, com o CNPJ. Mas isso hoje é uma situação bastante tranquila. Inclusive, nós advogadas, nós costumamos orientar para que haja essa movimentação. Pode comparecer em eventos, pode comparecer em inaugurações, pode estar em solenidades, desde que não haja o pedido expresso de votos mencionando a referida campanha. Doutora Valéria, bom, eu lembro que a sessão do Tribunal Superior Eleitoral começa em instantes. Enquanto isso, vamos ver as notícias mais recentes da Justiça Eleitoral. Bom, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral considerou inelegível Álvaro Urti, prefeito eleito no ano passado em Bandeirantes, Mato Grosso do Sul. Houve ainda a determinação de novas eleições municipais. A Carolina Chaves conta os detalhes para a gente. O recurso foi apresentado ao TSE pelo Ministério Público e pela coligação Vamos Fazer Muito Mais, contra uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, que deferiu o registro da candidatura de Álvaro Nacli Urti nas eleições de 2024. Em dezembro do ano passado, o relator do caso, o ministro André Mendonça, reformou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Mendonça considerou Álvaro inelegível e determinou a realização de novas eleições no município de Bandeirantes. O julgamento foi retomado com voto vista do ministro Nunes Marques. Atualmente, a Prefeitura de Bandeirantes está sob o comando do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Marcelo Ábido, na condição de prefeito em exercício. Álvaro Nacli Urti teve o mandato cassado em 2020 pela Câmara Municipal por denúncias de fraudes em contratos públicos quando era prefeito da cidade. Governadores e prefeitos que perderam os cargos por não respeitarem as constituições estaduais e as leis orgânicas são considerados inelegíveis para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 anos subsequentes ao término do mandato, segundo determina a lei de inelegibilidade. Nesse sentido, o ministro André Mendonça entendeu que a cassação do mandato de Álvaro pela Câmara Municipal, que ocorreu em 2020, alcança as eleições de 2024. Nesse sentido, o ministro determinou a realização de novas eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Bandeirantes, independentemente de possíveis recursos. A decisão foi unânime. E o TSE decidiu, por maioria, manter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que negou o registro de candidatura de Fernando César de Queiroz Mota para vereador em Piquete, São Paulo, nas eleições do ano passado. Igor Vander Centeno Normando e Cássio Coelho Andrade, ambos do MDB, foram eleitos prefeito e vice-prefeito de Belém nas eleições do ano passado. Mas os ministros do TSE entenderam que houve propaganda eleitoral irregular, porque nas inserções transmitidas no horário eleitoral gratuito, o nome do então candidato a vice, Cássio, não era mencionado. O colegiado seguiu o voto do relator, ministro André Mendonça, que ressaltou a omissão do nome do vice-prefeito. Segundo o ministro, tanto a legislação eleitoral como a jurisprudência eleitoral são pacíficas quanto à necessidade de visibilidade simultânea dos nomes dos candidatos nas inserções publicitárias de campanha majoritária.
Diante da decisão tomada em sessão plenária, Igor Normando e Cássio Andrade terão de pagar cada um multa de R$ 5.000. Uma correção, né? Nesse caso que você acaba de assistir aí, o Tribunal Superior Eleitoral condenou o prefeito e o vice-prefeito de Belém a pagar multa por propaganda irregular nas últimas eleições. Bom, a gente volta aqui para a pauta de hoje no Tribunal Superior Eleitoral, porque o quinto caso da noite de hoje também trata de propaganda antecipada. Neste processo, o problema na avaliação da Justiça Eleitoral foi o uso das chamadas palavras mágicas. Mais informações aqui para você. É o recurso do Fábio Manuel Andrade Costa, atual prefeito de Arauá, em Sergipe, que foi condenado a pagar uma multa de R$ 20.000. Bom, vamos começar lembrando, doutora Valéria, o que são essas palavras mágicas e qual que é o problema no uso delas. É interessante que nesse caso de Arauá, voltando ao que nós iniciávamos ali a discutir, Paulo, é que a Justiça Eleitoral, o direito eleitoral, ele se preocupa como a informação, como o pedido de voto chega ao eleitor. E aí, como eu falei para vocês e tenho dito em outras abordagens, o discurso precisa ser muito claro e muito objetivo, né? Uma comunicação ruim, uma comunicação truncada, ela possivelmente pode deixar dúvidas. Uma comunicação que ela tem uma intenção ou, vamos dizer assim, um lance de tentar entregar uma mensagem, mas ela está falando outra, isso poderia ser considerado como uma palavra mágica. E aqui, comentando exatamente como tem no processo, a propaganda aconteceu antes do prazo. Nos autos existem algumas fotos do candidato simulando como se fosse uma convenção, algo nesse sentido. E aí existem manifestações que falam assim: eu tô com ele de novo, abro aspas, eu tô com ele de novo, é doutor Fábio no coração, fecho aspas. Quando eu digo isso, eu estou fazendo um pedido explícito de voto, um pedido explícito de apoio partidário. E, ao mesmo tempo, existe uma outra frase aqui, outras frases nesse sentido, que uma delas, a que eu achei mais interessante do processo é exatamente essa. Abro aspas, vou continuar andando de casa em casa e, como diz Francisco Villanova, colocar sebo de carneiro copado nas canelas para a gente rodar esse Aruá, para levar o nome do 13, o nome do 13 Lula, o nome do 13 Rogério e o 13 do Márcio. Quando eu digo o número do fulano, o número do ciclano, o número do beltrano, eu estou dizendo o seguinte: esse cara é um candidato. E é nele que eu vou pedir voto e é nele que você tem que votar. Mas só que esse pedido ele aconteceu fora do prazo, de forma antecipada e como se fosse já o início de uma eleição. Então, exatamente por isso, e dadas as proporções, dada a forma como esses pedidos, essas propagandas, essa quase convenção ou esse evento aconteceu, obviamente que quem está ali na cidade já entendeu como uma campanha que já tivesse iniciado e como se ali já fosse um candidato. E, obviamente, quando ele fala assim, eu vou rodar a cidade inteira, vamos dizer assim, em outras palavras, ele está dizendo isso: olha, pessoal, eu vou passar a cidade toda, vou sair pedindo voto de casa em casa para o doutor Fábio, que é o 13, para que você venha votar nele e venha apoiar a gente. Então, quando há uma avaliação bastante contundente e bastante analítica nesse discurso, nessa retórica, você vê aí o claro desejo, a vontade de manifestar antecipadamente que aquela pessoa é um candidato. E aí a Justiça Eleitoral vem e aplica proporcionalmente, dada a repercussão do que aquilo aconteceu na cidade, da multa devida para que esse candidato entenda que não é possível, que não é devido iniciar uma campanha eleitoral antes do seu prazo, como a gente tanto tem falado. Eu ia perguntar dessa questão da multa, né? Desse cálculo da multa. No processo anterior, a multa fixada pelo Tribunal Regional Eleitoral foi de R$ 5.000. Já nesse caso que a gente está comentando agora, a multa foi de R$ 20.000. Então é 4 vezes maior. A gente tem falado aqui de propaganda eleitoral antecipada. Mas há diferenciações aí nesse cálculo, né? Sim, eu particularmente não conheço o município de Aruá, em Sergipe, mas a terra é extremamente bonita, maravilhosa, o estado do Sergipe. Mas o que eu posso tirar desses autos, concluir desse processo, ainda que eu não estivesse em Aruá, para entender o impacto que isso trouxe para a campanha eleitoral, diferente do outro caso, possivelmente
essa situação foi tão grave de forma que conseguiu se mostrar que houve um desequilíbrio em relação aos demais candidatos. Não foi vamos dizer assim, um discurso sutil, não foi um pedido ou uma fala sutil, de modo que, nesse caso, o magistrado de piso e também o próprio Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, ele entendeu que sim, uma pena máxima, vamos dizer assim, uma pena monetária máxima ou uma pena monetária mediana, de acordo com a proporcionalidade do fato, devesse ser aplicada a essa situação. Eu, particularmente, tendo lido o processo embora não tenha participado da campanha de Aruá, imagino que essa tenha sido uma das métricas que foi usado para que a sentença fosse proferida. Bom, é mais um caso, né, que a gente acompanha os detalhes daqui a pouco ao vivo, direto do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros se reúnem para votar, para definir, portanto, os casos que a gente trouxe aqui para você hoje. Bom, mais informações aqui para você enquanto a sessão não começa, ela começa em instantes. Bom, o eleitor que não votou, não justificou, nem pagou as multas referentes à ausência às urnas e teve o título cancelado, precisa regularizar esse título. E quem explica é a repórter Daniela Ramalho. Mais de 5 milhões de eleitoras e eleitores que não votaram, não justificaram a ausência e não pagaram multas nos 3 últimos turnos eleitorais consecutivos tiveram o título cancelado. O número representa cerca de 3% do total de 159 milhões de pessoas aptas a votar no Brasil atualmente. E dá para verificar se o documento está regular, suspenso ou cancelado pelo autoatendimento eleitoral no site tse.jus.br. Basta clicar em Título Eleitoral, ir na opção 7, Consultar Situação Eleitoral e informar os dados solicitados. Caso tenha multas, clique em Débito Eleitoral. A consulta e o pagamento também podem ser feitos pelo aplicativo e-Título ou nos cartórios eleitorais. E se você teve o título cancelado, precisa solicitar a regularização. E dá para fazer isso online, de forma bem prática e segura. No autoatendimento eleitoral, você clica em Título Eleitoral e depois em Regularize seu título eleitoral cancelado. O serviço é oferecido também presencialmente nos cartórios. Caso o eleitor ainda não tenha a biometria cadastrada, o sistema vai informar a necessidade de comparecer ao cartório eleitoral para realizar a coleta em até 30 dias após o pedido. Se a biometria já estiver cadastrada e válida, o processo pode ser todo concluído pela internet. Quem tem o título cancelado fica impedido de votar, tomar posse em cargos públicos, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em instituições de ensino oficiais e participar de concursos públicos. Bom, a atualização do cadastro na Justiça Eleitoral é importante para assegurar que pessoas com deficiência possam votar em locais com acessibilidade. Quem tem as informações é o Estevam Furtado. A Resolução 23.659 de 2021 do TSE diz que é um direito da pessoa com deficiência escolher uma sessão acessível dentro da própria zona eleitoral. E a resolução também diz que você pode levar alguém de sua escolha para te ajudar na hora de votar. Se você tem alguma deficiência ou qualquer condição que dificulte o voto, avise a Justiça Eleitoral. Isso ajuda muito na hora de planejar as eleições. Atualizar o cadastro é rápido, fácil e você pode fazer pelo site do TSE. Bora lá? Você vai em Autoatendimento Eleitoral, depois em Título Eleitoral. Na sequência, na opção Informe seus dados sociais. Não precisa de laudo, é tudo por autodeclaração. Mas se preferir, pode fazer nos sites dos TRS ou presencialmente no cartório eleitoral. Mais de 1,5 milhão de eleitoras e eleitores no Brasil têm algum tipo de deficiência. A Gisela, por exemplo, atualizou o cadastro e agora se sente ainda mais segura para votar. Agora eu tenho certeza que se eu mudar de cidade e pedir para mudar... Bom, a gente interrompe a reportagem para ir direto ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Os últimos ministros já se posicionam. A ministra Carmen Lúcia, presidente da Corte, vai dar início a mais uma sessão. Vamos lá. Boa noite a todas as pessoas presentes. Podemos nos assentar.
Declaro aberta a sessão desta terça-feira, 3 de junho de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento o senhor vice-presidente Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, a senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral Isabel Galotti, o ministro Antônio Carlos Ferreira, a ministra substituta Edilene Lobo, a ministra substituta Vera Lúcia Santana, que participa hoje por videoconferência, vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhoras advogadas, senhores advogados, senhores servidores, cumprimento de uma forma muito especial, presentes neste plenário, os estudantes do curso de Direito das seguintes instituições: PUC Minas, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Campus Betim, e os estudantes da Universidade Estadual da Paraíba, Campus Campina Grande. Eu desejo a todos que tenham bom proveito nesta sessão, que hoje será mais breve. Nós todos nos sentimos muito honrados com a presença de todos vocês e, portanto, é com muita alegria que recebemos todos aqui. Não haverá sessão administrativa e, portanto, eu dou início à sessão jurisdicional. Cumprimento o senhor secretário, doutor João Paulo Oliveira. Solicito que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 29 de maio de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia e presentes à sessão os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 10h18 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 13 processos e a sessão foi encerrada às 10h43. Indago das senhoras ministras e dos senhores ministros se há alguma observação, retificação ou anotação a fazer sobre a ata. E não havendo, declaro aprovada. Hoje nós teremos listas e eu chamo para julgamento 4 listas desta pauta que foram fixadas ao lado da entrada do plenário. Os processos foram previamente divulgados na internet, como tem de ser. A lista número 1 é relatada pelo eminente ministro Nunes Marques. É um processo no qual há embargos de declaração no recurso especial eleitoral 0601-799-75, procedente de São Luís, e o eminente ministro recebe os embargos de declaração como agravo e dele não conhece. Eu indago das senhoras ministras, senhores ministros, se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como agravo interno e dele não conheceu. Lista número 2, relatada pelo eminente ministro Nunes Marques. É um processo também de embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial eleitoral 0601-120-25, procedente de Natal. O eminente ministro vice-presidente negou provimento aos embargos de declaração e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatada pelo eminente ministro André Mendonça. São 3 agravos regimentais em recurso especial eleitoral e em agravo em recurso especial eleitoral. Em todos os casos, o eminente ministro relator nega provimento aos agravos e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatado pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. É um agravo regimental em recurso especial eleitoral número 0600 e 100-21, procedente de Mauá, São Paulo. É um agravo regimental em recurso especial eleitoral número 0600, como diz, 100-21. O eminente ministro nega provimento ao agravo. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Eu indago dos senhores ministros se há alguma matéria urgente posta em mesa a ser apreciada. Não havendo mais nenhum processo a ser julgado, nenhuma urgência posta. Agradeço a presença de todos. Desejo uma excelente noite a todos, especialmente aos estudantes aqui presentes, e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. Bom, você viu aí que o direto do plenário com a sessão do Tribunal Superior Eleitoral fica por aqui.
Muito obrigado pela sua companhia. Continue com a programação da TV Justiça e até a próxima sessão. Tchau.